Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Evangelho de João, no capítulo 4. Vou começar no verso 1. De João 4, verso 1. É o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, a caminho de Samaria ali. 4:1, então, de João. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana, tirar água e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele te daria a água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me essa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é o seu marido, e que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Até aqui. Depois podemos pegar ainda mais alguns versículos para a nossa devocional, nesse texto aqui de João capítulo 4. Muito bem. Jesus, então, empreende uma viagem, como João diz aqui no início, né? Verso 3, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Não era um trajeto normal. Os judeus não se davam bem com os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Samaritanos eram judeus que haviam se casado com não-judeus, ou gentios, né, como fala a Bíblia. E era normal, então, os judeus desviarem o caminho, não passarem por Samaria. A viagem ficava mais longa, mas eles preferiam fazer assim. Jesus não. O texto bíblico diz, João nos informa, que Jesus resolveu passar por Samaria, pelo caminho mais curto. E então param ali naquele poço, meio-dia, os discípulos vão até o povoado lá comprar comida. Jesus fica ali, esperando, e nisso chega essa mulher para buscar água. Então, aprendemos aqui o quê? Jesus está cansado também, Jesus tem sede também, Jesus tem fome também. Vimos nesse momento aqui, no ministério de Jesus, a humanidade de Jesus, né? As mesmas necessidades físicas que temos, dormir, comer, descansar, Jesus tinha também. Mas vemos também no texto
a natureza divina de Jesus, né? Homem, mas também Deus. E é meio-dia, e normalmente as mulheres iam pegar água no poço no final do dia. Essa mulher, ou as mulheres, vinham ao meio-dia, quando tinham menos pessoas ou não tinham pessoas, para evitar discriminação, para evitar encontrar homens ali, que não era permitido isso, então, e terem esse tipo de situação. Estou falando isso tudo só para a gente se situar aqui no texto, irmãos, e irmos fechando aquilo que queremos compartilhar com os irmãos. Dito isso, é como uma introdução, não é? Primeiro ponto que chama a atenção agora, irmãos, é que Jesus estabelece um contato. Jesus usa aquela situação ali para falar com aquela mulher, né? Como nós gostamos de falar, ele puxa conversa. E a mulher estranha isso, porque não era normal ela ver que Jesus era judeu, e naquela época um rabino, e Jesus poderia ser considerado um rabino pelo que ele conhecia da lei, da palavra e tudo mais, não conversava com a esposa na rua. Com a esposa ele conversava em casa. E está ali Jesus conversando com essa mulher. Procura uma forma de chegar até o coração da mulher. Jesus está preocupado com aquela alma daquela mulher. Claro que na sua divindade, ele conhece a vida dela, a situação dela. Mas o que a gente aprende com isso? Aprende que todos os dias pela manhã, quando saímos de casa para o nosso trabalho, a gente pode fazer uma oração bem simples, dizendo para Deus: Senhor, eu peço que Tu me uses hoje, no meu dia a dia, no meu dia, para falar de Jesus, para falar do Teu nome para alguém. E com certeza Deus vai proporcionar, vai trazer uma oportunidade. E você vai estabelecer um contato, seja com uma pessoa que está triste, seja com uma pessoa que está enfrentando um vício, seja com uma pessoa que está enfrentando uma enfermidade, seja uma pessoa que esteja muito feliz. Qualquer pessoa que você encontrar, que Deus possa, a partir da sua oração, do seu pedido, não é? Usar uma forma ali de você ter uma fala, uma palavra vinda de Deus para aquela pessoa. Jesus toma a iniciativa, estabelece um contato. E a gente, quantas vezes perde a oportunidade? E ficamos quietos, não queremos constranger. Quando, não sei se vocês já perceberam, pessoas que nós nunca vimos, nunca conversamos, se aproximam de nós e conversam sobre tudo quanto é assunto. Assuntos até às vezes que não nos interessam. Mas a pessoa chega para a gente no comércio, no ônibus, no metrô, e começa a conversar com a gente com a maior naturalidade, né? E nós não podemos perder a oportunidade. Isso que Jesus está mostrando, que eu estou aprendendo aqui com Jesus. Surgindo uma oportunidade, a gente dar testemunho, falar para as pessoas, estabelecer um contato. E depois que você faz essa oração que eu falei, antes de sair de casa, tenha certeza, meu irmão, que o Espírito Santo de Deus está com você e Ele vai dar a palavra certa, vai esclarecer a sua mente quando a oportunidade aparecer para você também dar um testemunho para aquela pessoa que está próxima de você. Essa é a primeira lição, a primeira grande lição que eu tiro aqui desse texto, dessa conversa de Jesus com essa mulher. Interessante também que
Jesus disse que ela tinha sido casada tinha tido 5 maridos, agora estava com outro. A onisciência de Jesus. Então, Jesus sabia tudo sobre a vida daquela mulher. Poxa, irmãos, isso deve nos encher de alegria, porque Ele conhece toda a nossa vida. Nos conhece por completo. Conhece nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, o que passa pela nossa mente, as situações que já enfrentamos na vida. Outra lição maravilhosa. Ele nos conhece por completo. Ele falou da vida daquela mulher com detalhes, né? Então, mesmo se aplica à nossa vida. Ele nos conhece em detalhes, em detalhes. Então, queria dizer ainda sobre essa questão de se aproximar das pessoas, falar de Jesus, que quem ama a Jesus, irmãos, ama as pessoas que não têm Jesus, as pessoas sem Jesus, entendeu? Se você ama a Jesus, você também vai amar as pessoas sem Jesus. Sem Jesus. E vocês podem ver outro detalhe interessante, a mulher fica insistindo, me dá dessa água, essa água foi nosso pai Jacó, que usou esse poço. A mulher fica falando de água natural e Jesus fica puxando o assunto, né, para o lado espiritual, até que ela tem os olhos abertos, até que ela entende a mensagem que Jesus está trazendo para ela ali naquele momento. E interessante isso, né? Voltando ao nosso ponto, as pessoas ficam falando de tantos assuntos e nós também às vezes conversamos sobre tantos assuntos e nos esquecemos da água espiritual, né? Jesus está falando de algo espiritual. Como aprendemos aqui com Jesus sobre isso. Qual é a nossa preocupação quando encontramos alguém, quando começamos a conversar com alguém, dialogar com um parente, mesmo no telefone, né? Qual é o rumo que as nossas conversas tomam? Essa seria a pergunta aqui. A mulher foi pensando apenas no lado da água normal, natural, para o físico. E Jesus está falando de coisas espirituais para ela, né? E entra na questão mais embaixo, versículo que fala sobre a adoração. Adoração, vocês judeus adoram no templo, e vejo que as profetas, nossos antepassados adoraram neste monte, verso 19. Mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Jesus aproveita a oportunidade, aproveita essa fala dela e orienta novamente, falando que a adoração não é externa. A adoração não é um determinado lugar. A adoração é interna, de dentro para fora, em qualquer lugar. Podemos elevar nossos pensamentos a Deus, nossa oração a Deus, adorarmos a Deus, cantarmos em qualquer lugar. Deus nos conhece, como eu acabei de falar, e Ele aceita a nossa adoração, e adorarmos ao nosso Deus, como diz o Salmo 115, faz muito bem para nós. Então, irmãos, outro detalhe interessante sobre essa adoração individual, não é, que nós temos sozinhos durante a semana, também temos a adoração congregacional, quando nos reunimos no culto. E, irmãos, quem adora no coração, também adora ou quer adorar na congregação. Pensa nisso. Tá bom, irmão? Igreja foi ideia de Jesus, foi ideia de homens, não. O estarmos juntos,
Atos capítulo 2. Tinham tudo em comum e estavam ali juntos. Então, adorar no coração, o adorador de coração, ele também quer vir para adorar na congregação. Não ficar só no culto individual, diário, seu, com Deus, mas encontrar a igreja de Jesus Cristo e louvar junto com a igreja de Jesus Cristo. E lembrando do Salmo 122, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Muito bem. Texto que eu não li, verso 27, mais uma lição desse texto para a nossa vida. Verso 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Ficaram surpresos, levaram um susto, não é? Não era normal o que estava acontecendo ali. Jesus conversando com uma mulher, e ainda uma mulher samaritana, e tudo mais. E então veio a pergunta no meu coração, quando eu li isso aqui, como é que eu vejo as pessoas, né? Os discípulos chegaram e logo lembraram dessa questão da tradição. O Jesus, homem falando com uma mulher. Como é que Jesus viu? Jesus viu uma alma ali. Alguém com sede espiritual. E os demais, os discípulos, viram ali uma barreira cultural, uma situação que não deveria estar acontecendo. Como é que nós vemos as pessoas, né? Então, no verso 28, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Questão do testemunho. Ela não encontrou com Jesus e voltou correndo para a cidade. Venham ver Jesus. Teve uma experiência com Jesus e queria que todos conhecessem a Jesus. E essa deve ser também a nossa atitude, não é? Venham ver o homem que me disse tudo a meu respeito, que me conhece. Não seria esse o Cristo? E a cidade vem, então o povo vem conhecer Jesus através dela, né? E através da sua vida, que Jesus vai ser conhecido no meio da sua família, que Jesus vai ser conhecido no seu trabalho, que Jesus vai ser conhecido no seu prédio, através de você. Que aprendemos aqui com essa mulher. Deixou o cântaro, né, tinha trazido para levar a água, a vasilha, voltou à cidade, falou para todo mundo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. E é um testemunho, contando da vida dela, do encontro dela com Jesus. Você testemunhar. Simples, mas aconteceu com ela e ela não queria guardar só para ela. Vai na cidade e chama todo mundo. Que exemplo para nós. É assim que as pessoas encontram Jesus como Salvador. Através das nossas vidas, através do nosso testemunho, né, através das nossas palavras, através da nossa alegria de termos encontrado Jesus. Essa é uma lição que essa mulher também nos deixa aqui no texto. Vai e chama outras pessoas, dá seu testemunho. E também o versículo 40 é muito interessante. Bem lá embaixo, no final do texto já, diz que, verso 40, assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles. E ele ficou na cidade 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Se convidar Jesus para ficar na nossa vida, na nossa casa, ele aceita o convite. Ele fica.
E aí ele ficou 2 dias ali. Jesus não tinha agenda rígida, né? Parava para atender, parava para conversar, parava para confraternizar, parava para orar. Essa era a agenda de Jesus. Ficou 2 dias ali, mas ele foi convidado. E penso que vivemos tempos, dias, precisamos convidar Jesus para estar na nossa vida, estarmos na nossa casa. Outra lição que eu aprendi. E diz o texto que insistiram para que Jesus ficasse. Quiseram que Jesus ficasse. Desejaram que Jesus ficasse. Que seja essa também, irmãos, a nossa atitude. Porque, na verdade, irmãos, a história dessa mulher é a nossa história. A história dessa mulher é a história de todos. É a história da humanidade. Temos sede de Deus. As pessoas têm sede de Deus. Você sabe onde você estava, com sede de Deus, até encontrar Jesus, que disse, eu sou a água da vida. Não é? Então, o coração é o mesmo, sedento por Deus. E encontro maravilhoso. A mulher entende, Jesus é o Cristo, é o enviado de Deus, é o Salvador, dá testemunho, Jesus fica, é só alegria, né? A partir desse encontro maravilhoso dessa mulher que vai até Jesus e não entende muito no início porque Jesus se dirige a ela, mas no final ela entende. É o amor de Deus alcançando aquela vida preciosa. Exatamente como aconteceu com nós, conosco, né? Com a nossa vida. Um dia que entregamos o nosso coração para Jesus, tivemos um encontro com Ele. Ele saciou a nossa sede espiritual. E agora a nossa missão, né, é continuarmos anunciando a outros, como essa mulher fez, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus abençoe a nossa igreja. Vamos orar mais uma vez por isso, irmão? Aquilo que tocou no seu coração, coloca para Deus aí e ora a Deus. Quem sabe Deus tem dado muitas oportunidades para você falar de Jesus, que você possa aproveitar com sabedoria, ungido pelo Espírito Santo. Deus abençoe a sua família.